E nós vamos falar sobre a cultura do afeto à luz da doutrina espírita. Então, veja o seguinte, o que é a cultura do afeto? São as pessoas se dirigirem de forma suave, de forma doce umas com as outras. Isso, a nossa doutrina já nos fala há bastante tempo. É uma coisa simples, mas é difícil nós começarmos a mudar isso dentro da gente, porque essa cultura, ela vai de encontro à nossa cultura ocidental, nesse mundo tão competitivo, nesse mundo tão cheio de atrito. Então, nós precisamos mudar esse paradigma. E o que eu vou falar hoje aqui é exatamente um pouquinho desses conceitos de afeto. Depois, nós vamos pensar num processo de mudança, um processo de mudança cultural. E aí, nós falaremos sobre a autorresponsabilidade. Tem uma palavrinha que a gente precisa excluir do nosso dicionário, que é a culpa. Depois, nós vamos falar um pouco mais sobre autoestima. E aí a gente entra dentro do processo de mudança propriamente dito. E aí nós vamos explorar todas as crenças essas que nós, desde criancinhas, nós ouvimos os nossos pais falarem e nós assimilamos as culturas e os paradigmas, até a gente chegar numa vida plena, numa vida onde as pessoas realmente tenham essa cultura bendita, que é a cultura do afeto. Nós gostaríamos também de falar que essa ideia da cultura do afeto vai ser uma das diretrizes da casa em 2017, onde nós, cada vez mais, vamos nos esforçar para que o nosso relacionamento, seja com os frequentadores, seja com os trabalhadores da casa, seja sempre de forma doce, seja sempre de forma suave. Então, vamos começar com uma frase que a Madre Teresa falou em 1989, quando ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ela disse o seguinte: a única coisa que o ser humano deseja é se sentir amado. Então, nós precisamos fazer com que o outro, aquela pessoa que está à nossa frente, saia do nosso convívio melhor do que ele entrou. Saia sempre se sentindo amado. E isso é um exercício. Conforme eu falei, nós temos um verdadeiro paradigma errado que a gente vive aqui na nossa sociedade, que é um preconceito. Esse preconceito é, se eu recebo uma ofensa, eu sou ensinado a devolver essa ofensa com ainda maior intensidade. Mas, na realidade, nós não podemos raciocinar dessa maneira. Por quê? Porque se o outro a quem me dirigiu a ofensa, ele está em desequilíbrio, só me resta duas alternativas. Ou eu estou em igual desequilíbrio do que ele, e eu pego e não sou capaz de receber aquela energia ruim que ele me dirigiu, transmutar essa energia
e devolvê-la pelo menos um pouquinho melhor, ou eu realmente estou equilibrado e eu consigo devolver amor. É o famoso amor incondicional, o amor ágape. Nesse amor, não importa o nível de energia que eu receba, eu vou sempre devolver uma energia amorosa. Mas, para isso, nós precisamos proceder um verdadeiro processo de mudança interna, uma mudança que é no coração. Ela não pode ser feita de fora para dentro, ela tem que ser feita de dentro para fora. E, para isso, nós precisamos usar a compaixão do Cristo. Imagine a seguinte situação. Imagina o Cristo pregado lá na cruz e um romano em cima da escada, ridicularizando. E vira para ele e diz: ué, você não era o rei dos judeus? Sai daí agora que eu quero ver. E aí você imagina Jesus, que tinha o poder de mudar uma tempestade, bastava ele soprar em cima daquele romano que ele o derrubaria da escada. Mas dá para imaginar um Jesus querendo se vangloriar do ego? Claro que não. O que Jesus faria numa situação dessa? Ele pegaria e dizer: Pai, perdoe-lhes, eles não sabem o que fazem. E simplesmente botaria toda a compaixão dele a serviço daquele irmão que está em desequilíbrio. Aí, aquele desequilíbrio tenderia a passar, porque o emissor, a pessoa que foi ofendida, estaria jogando uma energia de alta qualidade, um amor de alta intensidade, e aí, em vez dele contribuir para o desequilíbrio do outro, ele estaria contribuindo para o equilíbrio do outro. Mas, para a gente chegar nesse nível, nós precisamos mudar muita coisa em nós. E nós temos as nossas feridas e cicatrizes lá da infância. No livro Amor, Imbatível Amor, da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco, ela fala o seguinte: pessoas emocionalmente enfermas, ante o próprio fracasso, transferem para os filhos aquilo que gostariam de conseguir, suas culpas e incapacidades, ferindo o cerne da criança, que refugia-se na melancolia, sentindo-se vazia de afeto e objetivo de vida. Então, veja que nós, lá na nossa infância, nós sofremos uma série de atitudes que os nossos pais não estavam preparados para lidar. E nós saímos com uma cultura de competição, com uma cultura de quase agressão. E nós nos habituamos a falar uns com os outros, desqualificando, diminuindo, competindo. Hoje, o que nós queremos mostrar aqui é que nós podemos e precisamos reverter essa cultura. Mas, para isso, nós temos que mudar o nosso coração. E a Joana de Ângeles, ela diz o seguinte: a busca do prazer é parte essencial dos desafios psicológicos existenciais, se direcionada para a libertação, a conquista de paz e a realização interior. O antídoto é o altruísmo, a terapia mais valiosa para a superação do estágio hedonista, de prazer, da evolução do ser. Então, gente, expressões de afeto e de doação,
de carinho e de bondade, são valores de alto conteúdo terapêutico. Então, aquele irmão que nos agride, nós precisamos estar totalmente equilibrados para que nós sejamos contribuintes para a melhoria dele e não nós o deixarmos naquela situação de desequilíbrio. O acolher é o que nós mais precisamos fazer e é exatamente o que o ser humano tem tanta dificuldade. Então você imagina o seguinte, você está dirigindo o seu carro, aí vem uma pessoa e te fecha. Instintivamente, a gente já vai e xinga a mãe do sujeito. A gente não parou para pensar que talvez aquele camarada fosse uma pessoa com um filho enfermo, numa situação grave no hospital. Talvez ele tivesse sido demitido do emprego e estava em desequilíbrio. Ele poderia ele mesmo ter recebido uma notícia sobre a saúde dele, de uma certa gravidade. A gente não pensa em nada disso. A gente só pensa na gente. E o nosso ego, o nosso orgulho, nos faz pegar e entrar num espírito de competição, de desqualificação e xingar o coitado daquele irmão que está passando por problemas. Então, é fundamental que nós mudemos essa cultura. E nós precisamos aprender a passar por essas situações e devolver afeto. E tudo isso daí, entendam bem, é uma simples questão de escolha. A todo momento, nós temos uma grande escolha. Vocês sabem que no nosso dia a dia, quando nós estamos fazendo qualquer coisa, há sempre dois conjuntos de força. Um conjunto de forças do bem e um conjunto de forças do mal, de energias que ainda vibram pelo mal. E nós sempre temos a palavra final, através do nosso livre-arbítrio. Mas o que geralmente acontece? A gente se deixa envolver pela energia ruim e quando a gente vê, nós já estamos do lado do mal. Então, a nossa querida doutrina nos fala para que nós tenhamos uma responsabilidade grande sobre o nosso estado emocional e nós lutemos sempre pelo lado do afeto. Vocês imaginem a seguinte situação. Você está num ônibus, esse ônibus está numa serra, e essa serra, de um lado, ela tem lá um precipício, e do outro, ela tem uma rocha. Aí, a pessoa que está sentada do lado da rocha, ela olha, vê aquela rocha passando o tempo todo perto dela, e diz assim, nossa, mas que viagem horrível, uma viagem infeliz, eu só vejo essa pedra feia. A outra pessoa que estava sentada no mesmo ônibus, olha para o outro lado, vê uma paisagem absolutamente linda, porque eles estão numa serra, então eles estão altos, a vegetação bonita, os riachos, os animais, e ela diz, nossa, que viagem maravilhosa. Aquela pessoa que estava vendo a rocha, bastava ela ter virado um pouco o pescoço e ela teria a mesma sensação agradável. Mas a escolha que ela faz é uma escolha da infelicidade. Ela não aproveita os momentos bons da vida e fica reclamando dos momentos negativos. Então, veja o seguinte, a todo momento, nós machucamos o outro. O que machuca o outro? A palavra machuca, a discriminação humilha, a indiferença dói. A indiferença é uma das piores formas de agressão, travestida
de uma coisa sem muita maldade, mas, na verdade, ela machuca muito. A exclusão magoa, a desqualificação fere. A única solução é nós fazermos o outro se sentir amado. Agora, por que isso acontece? E a Joana de Ângeles, ela explica. Nós temos a semente divina dentro de nós. É o que ela chama do ser essencial. Significa o amor. Só que, em volta desse amor, existem as negatividades do ego, os nossos defeitos, o nosso desamor. E aí, o que a gente faz? Para que o outro não veja esses nossos defeitos, nós o tentamos camuflá-lo. Então, nós nos revestimos de um pseudo-amor, que são as máscaras do ego. Então, eu me passo por bonzinho para que o outro não veja a minha maldade. E tudo isso daí é um exercício. Na medida em que a gente desenvolve uma maturidade espiritual, nós vamos destruindo essa máscara e vamos sendo pessoas mais autênticas. E aí nós podemos transformar as nossas negatividades em coisas boas. Por exemplo, uma pessoa autoritária é uma pessoa em desequilíbrio. Mas, se essa pessoa põe amor nesse autoritarismo, ele pode se transformar num excelente líder, que é uma boa qualidade. Mas, para isso, ele precisa se adocicar por dentro. Ele se sutilizar, se tornar mais sutil, mais leve. Agora, eu queria imaginar a seguinte cena. A gente vive, né? Todo mundo trabalha, vivemos as tensões do nosso dia a dia e chegamos exaustos em casa. Aí imagina um pai que chegou exausto em casa, aí ele viu os filhos dele e falou, vou dar um abraço no meu filhinho. E ele se dirige para o filhinho. Só que o filhinho está lá jogando videogame. E quando o pai, então, tenta abraçá-lo, o filho vira para ele e diz, ah, pai, não amola não, agora eu estou aqui querendo mudar de fase, não me perturba não. E o pai, então, sai cabisbaixo, percebendo que ele não conseguiu chegar até o filho. Aí ele vem e tenta dar um abraço na filha. Mas a filha está lá, mexendo no celular, conversando com as amigas na rede social, e vira para ele, ah, pai, agora eu não posso não, eu estou ocupada. E continua trabalhando lá, mexendo lá na rede social. E o pai, então, cabisbaixo, porque ele não conseguiu aquele contato emocional com os filhos. Aí ele pega, a esposa tinha pedido para ele trazer o pão, e ele então vai até a esposa e entrega o saco de pão para ela e tenta dar um beijo nela. Aí ela olha, vê que o pão está queimado e diz assim, você trouxe o pão queimado de novo? Você não faz nada certo. Percebe as forças involutivas atrapalhando aquela família? Então, o que a gente precisa imaginar? A gente precisa entender o seguinte, essas situações são situações muito comuns, só que estão longe de ser normais. O que seria uma situação normal? O pai chegar, conversar com o filho que está jogando videogame, larga o videogame, abraça carinhosamente o pai e comenta com o pai, pai, eu consegui mudar de fase, eu consegui gravar meu nome lá no videogame. E o pai, então, pega e diz, mas que coisa bacana, esse meu filho realmente tem um grande potencial. Eu tinha certeza que a gente tinha uma estrela dentro de casa. E reforça a autoestima do filho. Aí ele vai para a filha chega e deixa o celular onde ela estava conversando com a rede social, vai lá, dá um abraço no pai, ele enlaça ela assim pelas costas, né?
dá um beijo nela, e aí ela começa a conversar. Ô pai, o meu namorado está me chamando para viajar, a passar o fim de semana em Caldas Novas. O que você acha? E ele pega e dá a opinião dele, faz os alertas que ele precisa falar, mas com alto grau de amorosidade. E a filha, então, dá um beijo no pai e fala, por isso é que eu te adoro, você sempre entende os meus problemas. Aí ele pega e entrega aquele saco de pão queimado para a esposa. Aí a esposa percebe que o pão está queimado, dá um beijo nele e faz uma piadinha, né? Você sabe que eu adoro pão queimado. Que bom, não é? E enlaça ele e saem os dois abraçados. Aí eles pegam, jantam de forma alegre, jantam comentando sobre o dia que eles tiveram, aproveitam para comentar como é que eles querem fazer as próximas férias, se eles querem ir lá para Búzios, lá no Rio de Janeiro, ou se eles querem ir para o Nordeste, ou até mesmo uma viagem fora do Brasil, mas eles vão unidos, porque naquela família existe amor. Mas por que existe amor? Porque dentro daquela família existe a cultura do afeto. As pessoas se relacionam umas com as outras, e aí é importante a gente dizer, principalmente com aquelas com as quais nós compartilhamos os talheres, que são essas as pessoas com quem nós temos mais dificuldade de usar essa cultura do afeto. Então, numa família harmoniosa, numa família em que todos se dirigem uns aos outros com amor, com afeto, essa família tem autoestima, essa família tem resultados melhores e tudo ocorre ali favoravelmente. Geralmente, famílias assim praticam o evangelho no lar e as energias daquela casa são da mais alta qualidade. O nosso querido André Luiz, na psicografia do Chico Xavier, ele tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz assim, não se irrite, sorria, não critique, auxilie, não grite, converse, não acuse, ampare. Olha que bonito. E no livro Plenitude, a Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo, ela nos diz o seguinte, ser espírita é superar a si mesmo. A bondade dorme em todos os seres e necessita ser despertada. Então, veja só, todos nós temos a semente da bondade dentro de nós. O que nós precisamos fazer é despertar essa bondade, usando a cultura do afeto para a gente se relacionar de forma suave com as pessoas. Então, é um processo de adocicamento interior. E como é que a gente exercita esse processo de adocicamento? Primeira coisa, a gente precisa acabar com a ideia da indignação. Então, se eu estou dirigindo e o camarada me fecha, a última coisa que eu devo ficar é indignado porque ele me fechou. Eu devo imaginar que razões que fizeram com que ele se desequilibrou. Pode ser uma simples barbeiragem, totalmente não intencional. Tem 500 explicações que explicam o porquê daquela atitude infeliz daquele irmão. Mas, para isso, nós precisamos nos arredondar. Vocês imaginem uma pedra pontuda jogada no rio. O que acontece? Várias pedras pontudas jogadas no rio, umas vão se chocando com as outras e elas vão se quebrando, as arestas elas vão sendo destruídas e, no final, as pedras ficam todas arredondadas. Nós, infelizmente, ainda somos aquelas pessoas de arestas difíceis. E nós ferimos os outros.
E mais ainda, quando os outros nos ferem, nós retribuímos a ferida e devolvemos a agressão. Isso porque é uma cultura que nós aprendemos desde criança. Os pais chegam para os filhos e dizem, não leve desaforo para casa. Se o teu colega lá te xingou, xinga ele de volta. Se ele te deu um soco, dê um soco mais forte. Essa cultura é uma cultura de desamor. Nós precisamos reverter isso. Nós precisamos entender que cabe a nós receber uma energia ruim e devolver uma energia pelo menos melhor do que a que nós recebemos. Isso se chama se adocicar por dentro. Agora, não se iludam, nós estamos na mudança de fase do planeta. O planeta está deixando de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de regeneração. Para nós merecermos esse planeta de regeneração, nós temos que aprender a usar a cultura do afeto. Porque nesse planeta de regeneração, não vai ser mais possível nós convivermos com pessoas cheias de pontas, cheios de arestas. Nós temos que estar o tempo todo ajudando a equilibrar as pessoas e não nos desequilibrarmos porque ela está desequilibrada. E aí, a Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela pega uma carona com os nossos irmãos budistas. E ela diz o seguinte, felicidade e sofrimento são consequências de causas e condições. E aí ela exalta uma prática dos nossos irmãos budistas que é muito interessante, que é perceber a natureza interdependente dos fenômenos. E aí adotar um estilo de vida não violento e não prejudicial. Olha que bonito. Assim, se a gente se acostumar a usar um estilo de vida não violento e não prejudicial, nós todos seremos muito mais felizes. E nós podemos almejar, quando a Terra virar um planeta de regeneração, nós ocuparmos um lugar nesse planeta maravilhoso que vai ser criado. Porque lá não vai ter espaço para pessoas agressivas, para pessoas que não conseguiram ainda trabalhar o seu próprio ego. E como é que a gente, então, trabalha o próprio ego? Olha, para você se libertar do ego, você tem que desistir de algumas coisas. Você tem que desistir da necessidade de estar sempre certo, da necessidade de querer controlar, da necessidade de ganhar sempre, da necessidade de ter razão, da necessidade de ser superior, da necessidade de ter cada vez mais e da necessidade de se identificar com os seus êxitos. Olha que interessante. Também precisamos desistir de nos sentirmos ofendidos. Precisamos desistir do diálogo interno autodestrutivo, aquele diálogo que faz a gente fazer um concurso, aí quando a gente vê lá que nós não fomos aprovados, a gente pensa assim, pois é, mas eu realmente não tenho capacidade mesmo. Isso é um diálogo autodestrutivo. Das crenças limitantes, das queixas, das críticas, onde a gente culpa os outros, da necessidade de impressionar o outro, de rotularmos as pessoas e de resistirmos às mudanças. Nós estamos vivendo um processo de mudanças muito aceleradas. Nós precisamos desistir dos nossos medos, desistir das nossas desculpas, dos nossos apegos, de nós vivermos segundo a opinião do outro. A opinião do outro sobre a minha pessoa é um problema do outro, não é um problema meu. Devemos desistir de ficarmos nos autojustificando. E aí a gente faz uma comparação do ego com a alma. O ego pensa no eu, a alma pensa no nós.
O ego pensa em separação, a alma em união. O ego em culpa, a alma na compreensão. O ego na hostilidade, a alma na amizade. O ego no ressentimento, a alma no perdão. O ego no orgulho, a alma o amor. O ego a queixa, a alma a gratidão. O ego pensa na inveja, enquanto a alma pensa na partilha. O ego usa a raiva, a alma usa a felicidade. O ego usa o poder, a alma usa a humildade. O ego é materialista, a alma é espiritual. O ego pensa em guerra, a alma em paz. Então, são algumas dicas para nós mudarmos a nossa cultura. E aí, teve um psicólogo chamado Marshall Rosenberg, ele é um psicólogo americano, morreu ano passado, inclusive, mas ele deixou um livro muito interessante chamado A Comunicação Não Violenta, é a comunicação empática. Então, o que é isso? A comunicação não violenta é o estabelecimento de relações de parceria e cooperação em que predomina uma comunicação eficaz, mas com empatia. O que é empatia? Empatia é o sentir o que o outro está sentindo. E essa comunicação, ela enfatiza a importância de determinar ações à base de valores comuns. Então, em vez de eu pegar o outro e eu ver o que eu tenho de diferente com o outro, eu vejo o que eu tenho em comum. Isso é uma grande mudança de paradigma. Então, a gente precisa fazer a distinção entre observações e juízos de valor, de sentimentos e opiniões, de necessidades, né, que são valores universais, e de estratégias, de pedidos e ameaças. Então, a gente evita o uso do medo, da vergonha, da acusação, da ideia de falha, de coerção, né, eu impor o outro, e de ameaças. E a gente lembra do nosso querido Gandhi, Mahatma Gandhi, lá da Índia, né, em que ele tinha a filosofia da não violência, que ele chamava de satyagraha. E o que é esse princípio da não violência? É o princípio da não agressão. É uma forma não violenta de protestar. Mas isso daí não pode ser nunca confundida com passividade. Apenas ele fazia isso com amor. Agora, veja só, nós precisamos então nos adocicar. E teve um outro escritor chamado Gary Chapman, que ele escreveu um best-seller, foram as 5 linguagens do amor. Então ele diz o seguinte: nós temos algumas ferramentas que fazem com que os nossos relacionamentos sejam mais sadios. Palavras de amor, um tempo de qualidade. Tempo de qualidade é, por exemplo, aquele pai que senta lá com o filho, fica jogando videogame com o filho, fica elogiando o filho, fica validando o filho, e aí o filho sai com mais autoestima. Isso é o tempo de qualidade. Atos de serviço é você fazer alguma coisa que o outro está precisando. E o toque físico. Quem já foi no orfanato sabe que as crianças do orfanato, a maior necessidade que eles têm é do toque físico. Então, você chega lá, eles ficam te pegando, porque eles não têm isso. Então, o toque físico é uma dessas ferramentas, dessas 5 linguagens do amor. Agora, observa só o seguinte: para a gente implantar em nós, no nosso coração, essa filosofia de cultura do afeto, nós precisamos ter uma autorresponsabilidade.
nós devemos refletir. Será que eu tenho uma família harmônica? Será que eu tenho sido uma pessoa que gerencia os relacionamentos de uma forma efetiva? Será que eu tenho conversado com as pessoas que chegam até mim de forma doce? Será que quando uma pessoa desequilibrada emocionalmente chega até mim, eu me desequilibro e respondo de forma ríspida com ela? Ou eu sou capaz de pegar aquela energia ruim, transmutar e devolver uma energia que vai ajudar ela a se equilibrar? Para isso, a gente precisa pensar grande. Então, atraia pensamentos que o fortaleçam. Você se torna aquilo que você planta. E aí, gente, é muito importante a gente entender o seguinte: há duas posições na vida que nós podemos assumir. Ou nós somos vítimas da vida, ou nós nos transformamos em protagonista dela. É uma simples questão de escolha. Agora, olha só, a vítima da vida pensa assim: fatos positivos são circunstanciais. E o protagonista: fatos positivos são definitivos. Então, se ele fez o concurso e foi mal, ele diz: tudo bem, eu dei, talvez não tenha conseguido botar o meu melhor, mas eu sei que vai ter outro concurso e no outro eu vou estudar mais e vou conseguir reverter essa situação. A vítima pensa assim: ela vê a parte podre na parte boa, enquanto que o protagonista vê a parte boa na parte podre. Então você pega um cesto cheio de laranja, que tem uma laranja, a vítima da vida diz assim: pois é, o saco está todo podre. Enquanto que, o contrário, um saco que está todo podre, mas tem uma laranja boa, o protagonista da vida olha e diz: oh, que bom, ainda sobrou uma laranja boa. A vítima da vida é sempre parte do problema. O protagonista é parte da solução. A vítima sempre tem uma desculpa. O protagonista sempre tem uma solução. A vítima vê um problema em cada resposta. O protagonista vê uma resposta em cada problema. E, por último, a vítima da vida pensa assim: pode ser possível, mas é muito difícil. O protagonista pensa o contrário. Ele diz assim: pode ser muito difícil, mas eu tenho certeza que é possível. E aí, gente, eu digo uma coisa para vocês. Se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode, de qualquer maneira você está certo. Se você acredita que você consegue implantar no teu coração a cultura do afeto, você vai conseguir. Se você acredita que você não consegue, você não vai conseguir. É simples assim. E uma coisa que é importante é a gente entender o poder da ação. O hábito, ele faz coisas maravilhosas. Então, se nós temos uma família, imagina aquele primeiro pai naquela família desestruturada. Se ele chegar e ele, pouco a pouco, ele acreditar que ele, usando a cultura do afeto, ele pode se mudar, ele daqui a pouco vai fazer com que o resto da família também mude. Mas primeiro ele tem que mudar a si próprio. Então, liberte a grandeza que está dentro de você, porque o sucesso mora depois da zona de conforto. Então, se eu quero mudar a cultura implantar uma cultura de afeto dentro de casa, eu preciso sair da minha zona de conforto. E preciso usar o que a gente chama de superfoco. Eu estou tão focado naquilo que eu transforme aquilo em realidade. Só que tem um probleminha. Às vezes, a gente esbarra numa coisa chamada culpa. E aí, eu queria lembrar lá do Paulo de Tarso, na estrada de Damasco. Você imagina, ele era o Saulo ainda, né? Ainda uma pessoa muito religiosa, de grande fé, mas que não tinha amor nenhum no coração. E aí ele vinha lá cavalgando, de repente Jesus surge em forma luminosa e derruba ele do cavalo. E ele derruba e fica cego. E chega para ele e diz assim:
Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, o Saulo, caído, cego, sofrendo com aquela situação, ele entende que a vida dele, ele tinha muita fé, mas não tinha amor. Mas por que eu estou trazendo isso aqui? Porque a atitude do Paulo agora, né, o Paulo, depois que ele entendeu isso, ele chegou e disse o seguinte: Senhor, o que queres que eu faça? Então, ele saiu da posição de vítima e passou para a posição de protagonista. Em vez dele ficar se culpando de, por exemplo, ter mandado matar uma série de pessoas, como o nosso querido Estevão, a pedradas, ele, em vez de ele ficar se culpando do passado, ele diz assim: tudo bem, o que eu fiz para o passado não tem mais jeito, mas eu posso começar agora e fazer um novo fim. Porque hoje é o primeiro dia do resto da nossa vida. Então, vamos eliminar essa palavra culpa, que não agrega nada na nossa vida. E vamos botar o foco no futuro. Porque se a gente continua a fazer o que nós sempre fizemos, nós vamos continuar a obter os resultados que nós sempre obtivemos. E aí, tem uma coisa que eu ouvi outro dia que eu achei muito interessante. Faça a sua parte. Se você quer implantar a cultura do afeto no teu ambiente, faça a sua parte. E eu achei um argumento muito interessante. Imagina aquele milagre da multiplicação dos peixes. Jesus chegou, tinha muita gente para comer, tinha pouquíssimos peixes, e ele virou para os apóstolos e falou: leve esses peixes e dê para todo mundo. E os apóstolos falaram: mas não vai dar, tem muito mais gente do que peixe. E Jesus falou: não, acredite, faça isso. E eles começaram a servir os peixes, não terminava de servir os peixes. Só tem um detalhe: Jesus ali fez um milagre, tudo bem, mas quem pescou aqueles peixes, os iniciais, foram os humanos. Então, para que nós queiramos que a espiritualidade transforme a nossa vida, nós precisamos fazer a nossa parte. E aí, eu vou pegar uma carona com a grande síntese do Pietro Baldi. E ele diz o seguinte: o hábito transmite ao eterno o que a sua existência produz. Então, nós precisamos adquirir bons hábitos e fazer a nossa parte. Então, diga para o seu ego: quem manda aqui sou eu. Domine a sua vontade. Implante a cultura do afeto, mesmo que você tenha sido educado pela forma tradicional, que é uma forma competitiva. Outra questão importante da cultura do afeto: é importante nós validarmos o outro. Então, você imagina que o seu filho chega para você com um boletim em que ele tem as seguintes notas: ele tirou 9 em artes, 8 em ciências, 6 em português e 3 em matemática. O que nós, acostumados do jeito tradicional, nós fazemos? Chegamos lá e dizemos assim: meu filho, que absurdo, você tirou 3 em matemática, você vai ficar sem celular, vou cancelar o Wi-Fi daqui de casa. E ele sai daquela situação se achando o pior dos meninos. Agora, vamos usar a cultura do afeto? Vamos pegar e dizer assim: meu filho, que coisa maravilhosa, você tirou 9 em artes, que bacana, 8 em ciências, olha, nós temos um cientista dentro de casa, tiramos 6, você tirou 6 em português, pô, quem sabe a gente no futuro não vai ter aqui um escritor. Aí a gente pega e diz assim: mas meu filho, olha só, nós precisamos reverter essa situação da matemática. Vamos fazer um plano aqui para a gente estudar matemática, porque eu quero que o mês que vem a tua maior nota seja matemática. Você é um garoto tão inteligente que com certeza você vai conseguir. Então, tem uma sigla chamada PNP, positivo, negativo, positivo. Você dá um feedback com amor. Você elogia o lado bom, mostra a necessidade de mudar o negativo
e reforça o lado positivo. Isso se chama validar as pessoas. Aí todos ficam se conectando em alto nível emocional, a gente só foca no lado positivo das pessoas, todos se validam mutuamente e um reforça a autoestima do outro. Isso é a gente sair da atitude de vítima da vida e nos tornarmos protagonistas dela. O meu tempo está quase acabando, eu só queria colocar o seguinte. Quando eu era adolescente, eu li um livro muito interessante chamado Poliana Moça, da Eleanor Porter. E esse livro era o seguinte, ele contava a história de uma menininha que era filha de pastores evangélicos ingleses. E esses pastores foram para a África, só que eles chegaram lá, a língua era diferente, os costumes completamente diferentes, e aquela menina ficou muito sozinha e ficou um pouco deprimida. Aí o pai, sabendo que estava chegando o aniversário dela, ele escreveu lá para a igreja dele e pediu que eles mandassem uma boneca para o aniversário dela. E a menina, então, ficou eufórica porque ia ganhar a boneca. E, no tempo certo, o navio aportou. E as cargas, então, foram levadas para o porto e os caixotes foram todos abertos. Para frustração dela, ao invés da boneca, tinha vindo, por engano, uma muleta. E a filha, então, falou, pai, mas que absurdo, a igreja prometeu a minha boneca, e olha o que eles mandaram. E aí o pai chega e diz assim, minha filha, você precisa aprender a jogar o jogo do contente. E o que é o jogo do contente? É você ficar satisfeito com aquilo que a vida te dá. E aí a filha falou, mas pai, como é que eu vou ficar contente por ter recebido uma muleta? E o pai então vira para ela e fala, minha filha, você não entendeu? Imagina que você, ao invés de estar esperando uma boneca, você precisasse estar esperando uma muleta para poder andar. Não é maravilhoso você não precisar da muleta? Olha o lado bom. E isso daí foi um grande ensinamento da vida daquela menina que passou, ela perdeu os pais, ela foi para uma casa onde a tia dela era uma pessoa difícil, e ela, cada vez que passava por situações desagradáveis, ela usava o jogo do contente. Então, gente, nós temos que trabalhar para que nós reduzamos a nossa animalidade e a transformemos em angelitude. Quanto mais o tempo passa, mais nós temos que ser anjos e menos animais. Então, aquele camarada lá que quando o outro fecha ele xinga a mãe desse outro irmão, é porque ele está usando a parte animal dele. A parte angelical é exatamente ele conseguir enxergar o lado bom do outro e ajudá-lo a sair do desequilíbrio. E para isso, nós precisamos transformar as nossas crenças limitadoras em crenças libertadoras. Vocês sabem que um elefante, no tempo que ainda era permitido animais no circo, o elefante bebê era preso com uma corrente de aço super pesada. Aí ele tentava arrancar e se machucava. E o elefante adulto, ele é preso por uma corda, porque depois que ele acreditou que ele não conseguia romper a corda, não importava a força que ele tinha, ele poderia até derrubar a árvore onde estava amarrada a corrente, mas ele se submetia àquela corrente porque ele acreditava que ele não conseguia derrubar aquela corrente. Isso é uma crença limitadora. E a crença libertadora é exatamente nós entendermos que se nós fizermos tudo aquilo que nós fomos educados desde criança, nós podemos mudar e fazer melhor. E a ideia da cultura do afeto é exatamente essa, é nós mudarmos e nós transformarmos os ambientes em que nós vivemos cada vez com mais amor, cada vez com mais amorosidade. Gente, o meu tempo chegou ao final.
eu agradeço a atenção de vocês, desejo uma noite maravilhosa e que nós consigamos implantar dentro do nosso coração essa maravilhosa cultura do afeto que nos faz a todos pessoas mais doces, pessoas mais suaves.